Gravando, valendo. Estamos aqui na nossa segunda aula em 4 aulas, então nós já perfazemos aí 25%, perfizemos aí, né? 25%. E vamos continuar. Falamos sobre documentação de obra, que é a primeira etapa, né? Agora falaremos sobre o projeto estrutural. Locação. E aí o que eu falei para vocês é sobre a movimentação de terra, e a gente fala disso na próxima aula, não tem problema. Agora vamos falar de locação. Eu só preciso encontrar um negócio aqui. Rapidez. Professor. Rapidez. Professor. Essa também é velha, hein? Rapidez. Aqui. Não está aqui. Aonde está? Onde está você? Professor. Tá me ouvindo? Sim, ouço. O senhor ficou com medo de tomar 7-1 essa semana de novo? Você fala da França? É. Professor, eu fiquei traumatizado, professor. Eu falei, nós vamos tomar de 7-1 de novo. Na hora que o rapaz foi expulso, eu falei, graças a Deus, não vai ser 7-1. Nós vamos empatar. Não vai ser 7-1. Ah, meu amigo, é foda. É foda. Eu falei, vai dar 7-1 de novo, não é possível. Segunda vez que eu vou ver isso, meu Deus do céu. Deixa eu te falar um negócio. Foi até muito bom, viu? A França é a melhor seleção do mundo disparado, né? Na hora que a gente olha a classificação, na hora que, é o que você falou, na hora que você olha a escalação de uma e aquele meio de campo do Brasil, vou te falar, aquilo é vergonhoso, né? Tem que jogar com 3 zagueiros e 2 volantes cabeça de bagre e soltar a bola soltar a bola no Rafinha, soltar a bola no Vini Júnior e rezar para a bola parada, porque rezar mesmo, vou te falar. Jogar contra a Espanha, contra a França, contra a Alemanha, contra a Argentina de peito aberto. Nossa senhora. Aí você tira porrada e bomba. Mas nós temos um técnico, viu? Nós temos um técnico. Ele errou nessa escalação. A gente podia ter empatado esse jogo. Ele quis jogar de peito aberto e não deveria, né? Não deveria. Eu tô com a lei aqui, gente. Eu só tô procurando um negócio aqui. Deixa eu dividir a tela com vocês, que vocês entendem o que eu tô procurando. Eu tô procurando aonde está a questão da multa. Aonde está a questão da multa? Eu não lembro qual que é o termo, senão fica facinho de buscar, não. Tá aqui, ó. Essa é a lei de uso e ocupação do solo, aqui da cidade de Uberaba. Nós não temos lá em Aramina, a gente usa a lei estadual. Aqui estão os anexos, ó, o mapa de zoneamento da cidade, onde está o zoneamento de Pairópolis, etc, etc. Vamos ver se por outorga onerosa. Deverá ser submetido aos órgãos do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Serão admitidos coeficientes de aproveitamento do terreno máximos, com aplicação do outorga no... Está no plano diretor. Mas vamos continuar. Da outorga onerosa. O direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento do terreno básico, já falei para vocês, até o limite de terreno máximo, mediante contrapartida, tá? Entende-se, parará, o valor da contrapartida, da outorga, está na lei do plano diretor de novo. O cálculo do valor da contrapartida, ó, benefício financeiro, área total do terreno, valor do metro quadrado do imóvel, diferença entre o coeficiente, ó.
As fórmulas aqui que vocês tinham me perguntado. Estão aqui. Então, a gente precisa ir lá no plano diretor. Aqui, ó, eu puxei por lei de uso e ocupação do solo, toda a prefeitura tem isso daqui. Os zoneamentos, os mapas, tá tudo aqui, gente. Alteração de lei, mapa de cidade, lei original. Só que você não vai ler a lei original, já que houve alterações, né? Você vai pegar a última alteração, tá? Que é a de 2007, tá? Entrou em vigor a partir de 2014, por causa dos quadros dela. Então, né? Nós estamos procurando o que mesmo? Plano diretor de Uberaba. Plano diretor Uberaba. Plano diretor novo. Eles estavam discutindo o plano diretor novo. Eu não sei se aqui, lei do plano diretor, lei do perímetro, lei do parcelamento, lei de uso e ocupação, lei de Peirópolis, código de edificações, código de postura. Está tudo aqui, gente, ó. Caminho das pedras para vocês. Vocês sabem que não é tudo que vocês aprendem na faculdade. Eu faço até um esforço aqui de ficar dando um rolê aleatório, porque isso aqui estava só a parte de documentação dentro da matéria e nós já falamos uma aula inteira de documentação. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Consolidações. Lei complementar. Deixa eu ver isso aqui. Você não vai abrir, não, neném? Tem mais um subitem. Quadro de coeficiente de aproveitamento, relação. Deixa eu ver se é isso. A última tentativa aqui, gente. Se eu não achar, eu mandei esse recorte desse item para o Marcelo. Deixa eu ver se eu acho o artigo dele aqui. Foto em Uberaba precisa de drone, né, professor? Aqui, a gente só subir no morro, a gente tira uma foto. E aqui é só morro. Uberaba, né? Uberaba com drone que você faz. Aqui, só se subir no morro. Aqui de... Aonde você está mesmo? Ponte Nova, Dona da Mata. Uma morraria danada. Muito morro? Nossa senhora. Um pendurico atrás do outro. É morro acima de morro. Eu não desconhecia. Peraí, só mais um segundo. Cadê as conversas que eu mandei para ele? Eu mandei uma foto do pedaço da lei quando eu falei para ele que ele podia escolher entre a outorga e a não outorga. Então, eu estou procurando a nossa conversa. Peço desculpa a vocês aí pela demora, mas não... A gente conversa tanto, cara. Se fosse só isso, né, só profissional, tava fácil, mas converso quase todo dia. Coisa de Uniub. Professor, um engenheiro de morro e engenheiro de cidade plana é como um motoqueiro que anda em cidade e anda na roça? É por aí. Engenharia de morro é mais complicada, né? É mais complicado. Por causa de movimentação de terra, né? Você sempre vai ficar refém de aterro, né? Você não vai construir em terreno original, a não ser que você faça construções tipo BH, tipo Taça, desse jeito, né? Requerimento. Peraí, só mais um segundo. O professor, uma dúvida aqui. Pode até a minha pergunta ser assim, não inteligente, mas no caso da outorga onerosa, ela só se aplica em questões, vamos chamar assim, horizontais, ou seja, no caso de prédios verticais, por exemplo, Brasília tem uma limitação, tem locais aqui que você só pode construir até 4 pavimentos, não pode passar disso. Sim, sim, é igual eu mostrei ali. Aí vão ter momentos em que a construtora, como ganha milhões em cima, o que ela faz? Ela paga a outorga onerosa. Sim, sim. Tem a outorga onerosa sobre número de pavimentos também. Tá? Não tem... gente, eu tô desistindo, Tava tão fácil isso, gente. Tão fácil isso. Eu mandei uma foto para ele ainda. Primeiro quadro. Peraí, achei o primeiro quadro. Segundo quadro. Achei, finalmente. Mandei 3 de novembro de 2025. 3. Execução de obras sem licença. Deixa eu ver um negócio. Aí, Câmara Municipal.
Gente, ó, execução de obra sem licença ou com inobservância das condições do alvará, multa ao proprietário, possuidor ou responsável técnico pela obra de 20 unidades fiscais municipais para cada um. 4. A não observância da lei de uso e ocupação do solo, multa ao responsável técnico de 5 unidades fiscais municipais. Embargo e demolição quando for o caso. Como, por exemplo, construção, se abrir uma janela para o vizinho. Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado ou com alteração dos elementos geométricos essenciais. Multa ao responsável técnico pela obra e o proprietário de 10 unidades fiscais para cada um. Embargo e demolição, quando for o caso. A ausência de documento dos projetos aprovados no local da obra. Multa ao responsável e técnico unidade de uma UFM. Inobservância das prescrições sobre andaimes ou tapumes, multa ao responsável de 5 unidades municipais. Colocação de material no passeio na via pública, sem autorização, multa ao responsável técnico ou proprietário possuidor de 5 unidades fiscais. É isso. 3 de novembro eu mandei para ele. Peraí, que tem mais coisa. Ausência de rede ou outros instrumentos para atenuar, mitigar o incômodo dos vizinhos e transeúntes. Multa ao responsável técnico ou proprietário possuidor de 15 UFM para cada um ou embargo da obra. Na regularização de edificação prevista no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 30, multa ao proprietário possuidor de até 3 unidades fiscais para obras com nenhuma irregularidade constatada pelo órgão fiscal. Então, sua casa está tudo certinha, só que você não pediu o alvará, a multa de 3 unidades fiscais, nesse caso aqui, pode colocar na média 450, então nós estamos falando de R$ 1.350, é o que você paga por não ter pedido o alvará. Então, cuidado, vai construir para o cliente, não tem alvará, você tem obrigação, como engenheiro, de avisar para o cliente de que ele pode tomar uma multa a depender do município. Eu estou falando do município de Uberaba, por óbvio, mas vocês vão ter que ler isso nos outros municípios, né? Toda construção até 50 metros quadrados fica isenta de multa para o proprietário caso iniciada a obra antes do alvará. Então, até 50 metros quadrados é liberado. É isso. E isso acontece em todos os ramos, os ricos, os pobres. O João Adib, dono da CIMED, está fazendo uma mansão monstruosa nos jardins em São Paulo e não está obedecendo ao que o condomínio exige. E está tirando a privacidade de várias outras mega mansões também, só que a gente que é menos rica que ele, né? Ele tem um corpo de advogados para, como se diz, lutar pelo interesse dele. E assim, isso acontece em todas as áreas, muito ricos, os ricos e os menos abastados. Aquele negócio dos ricos eu quero é que, não vou completar a frase, agora dos menos abastados, que é o meu caso, que é a minha preocupação. Você trabalha a vida inteira para montar uma piscininha na casa e você não pode ficar de sunga e a mulher de biquíni porque construíram um prédio do lado. Aí é sacanagem, né? Foi isso que o cara filmou. O cara fez uma mansãozona dele também. Ele assim, e ele tá construindo um trem, parece que as pirâmides lá da Grécia, lá, assim, uns negócios, louco demais. Umas colunas gigantescas, assim, que dá... Uns mau gosto, vamos falar, um negócio meio mau gosto, mas né? Mas um trem muito grande, Essas construções que a gente usa como piada, né, de maneira jocosa, construção. O Donizete está aí na aula, ele é arquiteto também, ou faz arquitetura, ele sabe o que eu vou falar. Greco-goiana. É aqueles negócios tipo casa de andaime para trocar uma lâmpada, né? Tem que montar andaime na sala para trocar 2 lâmpadas. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Um mau gosto que, meu Deus. Mas cada um, né? Cada um com gosto. A própria composição desses caras é um mau gosto. Você ia esperar que a casa deles fosse um mau gosto? Difícil, né? Muito bem. Aqui está um projeto simples de fundação. Esse fui eu que fiz. E como essa obra
Vou ser bem sincero com vocês. Como essa obra fui eu mesmo que fui marcar, como essa obra eu fiz projeto e fiz tudo dela, do começo ao final, eu fiz uma locação de obra mais simples. Veja o terreno como ele é. Aqui vocês estão vendo as vigas baldrames e as estacas. Trabalhei com fundação de estaca, porque aqui próximo, essa casa é no condomínio Cirela, que é em Uberaba, próximo o trem passa ali, tem linha de trem. Podia trabalhar com sapato, o solo é bom, mas como tem muita vibração por causa da passagem do trem, trabalhei com estaca. Muito bem, isso posto. Eu peguei o eixo do fundo do terreno dela e aí comecei as locações. Então, como é que você faz para locar, gente? Você vai fazer um gabarito, que eu vou mostrar para vocês um gabarito, mas a partir disso você puxa do eixo, você vai puxar uma trena 3,64 metros. A partir de 3,64 metros, você pega uma trena e puxa 1,87 e aí você faz uma marcação na linha. Vai ficar uma linha cruzada, vocês vão ver lá como é que isso vai ficar. E aí você sabe que aqui você vai furar a primeira fundação. Dessa fundação, você vai andar em cima dessa linha mais 1,56 m e vai marcar a segunda. Da segunda para baixo, você vai andar 1,30 m. Peraí, ó. 1,56 m, você vai andar 1,30 m e chegar 4 centímetros para o lado e marcar o eixo da segunda fundação. A partir desse BC3, né, a terceira, na verdade, a partir do BC3, você anda 4, aqui que está deslocado, gente, a primeira, ó. O eixo dessa fundação, aqui, essa marcação, tá nesse eixo aqui, ó. 156, você vai achar o eixo desse cara. Vocês estão vendo bem. Para o eixo da baldrame, está 4 centímetros deslocados. Então, marcou o BC2, andou 4 centímetros, esticou a linha, achou o eixo, andou 1,30, achou o eixo do BC3. 8 centímetros deslocado, ó. Eu estou mostrando que o pilar está deslocado 8 centímetros do eixo da baldrame. Uma coisa é marcar a baldrame, outra coisa é marcar a fundação. Então, primeiro nós estamos marcando a fundação. Marcou o BC3, vamos marcar o BC4. O BC29. Mas dá para marcar o 29. Anda 1,36 m, 136,5 m, marca a fundação desse cara. Mais 1,40,5, marca a fundação desse cara. Mas, ó, andou 4,64, depois anda 1,57 no esquadro, marca o BC5, tá? Do BC5 anda 68 centímetros para cima, mais 1,29, marca a estaca solteira. E assim sucessivamente, tá? E existem mais formas de você jogar isso num projeto. Esse é o mesmo projeto. Isso aqui é a marcação da baldrame. Essa marcação da baldrame, tá? Tem um pilar isolado fora de baldrame. É porque tem uma fundação isolada desse pilar. Então, aqui os pilares, então. E agora para marcar as baldrames. Aqui, esse é o estrutural de uma casa. Esse daqui é um estrutural que eu já fiz. Para que não fui eu que fui marcar. Então, o correto é você criar essas grades, essas linhas de grade, e aí o padrão é que na vertical você numere e na horizontal você crie letras. Aqui tem 2B, né? O Cleverton. Você qual software, professor? Hã? Qual software que você usa, estrutural? Excel, mão, AutoCAD e caderninho. Essa foi boa. Raiz. Burrice é o nome disso. Eu comecei fazendo assim porque me ajudava a dar aula de estruturas. Porque a primeira matéria que eu peguei para dar aula foi estruturas de concreto armado. Então, me ajudava a lembrar de cor. Eu sempre fui vaidoso, gostei de dar aula sem material, sem data show. Eu gosto de chegar na hora e fazer a aula na hora. Então, isso me ajudava nessa vaidade minha. Só que na hora que eu comecei... E aí eu tinha um projeto por mês, 2 projetos por mês, dava. Na hora que começou o escritório a funcionar de verdade, que tinha 4, 5 projetos por mês, aí não tinha mais tempo para estudar o software, aí desandou. Então, eu não recomendo para ninguém. Eu recomendo fazer 1, 2 projetos na mão, para você entender o raciocínio,
e depois partir para um software. Por quê? Você nem apertador de botão, e eu usava isso. Falar, né, quem faz com software é apertador de botão. Não sabe se pode trocar uma barra, isso é verdade. Mas tem isso, viu, professor? Tem muito erro grotesco. Tem. Por falta de interpretação também. Exatamente, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É o que aconteceu com aquele viaduto que caiu lá, ó. Em BH, né? Na época da Copa. Em BH, não é? Ele replicou a fundação em questão de elemento estrutural, mas na parte de armadura, né? É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Aí deu problema Aí o bloco de coroamento não suportou, né? A armadura era insuficiente para o bloco de coroamento, ele arrebentou na flexão. Exatamente. Se você fosse olhar a massa de aço vezes concreto, era coisa ridícula. Pois é. Irresponsável, né? Irresponsável, matou gente. Sério. Isso aconteceu comigo numa obra recente, no 2010, no Boulevard Shopping, a laje de piso do último estacionamento. Também aconteceu isso, replicaram a laje do último piso, só que tinha piso loja e piso, isso no shopping, hein? Isso no piso de estacionamento. Aí aconteceu de ter que fazer o reforço estrutural também. Ainda bem que identificaram antes, né? Ainda bem. Foi feito reforço estrutural subindo a espessura da laje ou criando viga metálica por baixo? Não, criou uma viga metálica por baixo, justamente, mas porém protegida. A obra é muito interessante. Essa obra eu acho que tem aí na parte aí do CEBIC, aí da Companhia Brasileira aí de Concreto, de Estruturas, porque foi uma concepção muito diferente, que eram lajes de vão de 100 metros quadrados. Aí o vão era muito grande, né? Grande. E misturava... São obras especiais, né? Foi a primeira destaca-prancha no Brasil, de contenção numa parede de... Acho que dava total com subsolo 24 metros de altura. Estaca cravada. Prancha? Estaca prancha. Uma colada na outra. Isso. Uma colada na outra. Estaquinha prancha, tô ligado. Foi a primeira vez, em 2010, primeira obra da América Latina. Tô ligado. Isso aí, na mão não vai. Não, né? Na mão não vai. Você realmente precisa de software, mas você precisa de conhecimento. Mas tem gente que usa os melhores calculistas que eu vi, professor, só para ilustrar aí para a turma. Tem gente que usa a mão, usa mesmo o SAP, que é elementos finitos, e mais 2 ou 3 softwares aí para conferir, viu? É claro. Como é que você faz MEF na mão? Os melhores aí fazem esse estudo. Os mais renomados. Gente, MEF é o que o Ramalho acabou de falar, é método dos elementos finitos. Como é que você faz MEF na mão? MEF é uma criação de malhas, gente, linhas ortogonais entre si muito próximas. E a deformação dela é a propagação de momentos fletor em função... E é assim mesmo que funciona, né? À medida que um elemento deforma mais, ele propaga esse momento fletor, esse momento caminha de um lado para o outro. Então, assim, você tem que ter esse entendimento, mas você não precisa fazer um MEF na mão, você está correto. É isso aí mesmo, tá? Isso aí. Obrigado pela contribuição. Voltando aqui, ó, esse caso, então, foi feita a malha ortogonal. Para dar malha ortogonal, você poder marcar essas fundações. Então, tá aqui, ó. Aqui eu não tinha final de lote próximo para eu fazer igual eu fiz nesse, que comecei desse vértice. Escolhi, elegi um vértice para começar. Por quê? Isso daqui é solto dentro de um condomínio. Quem conhece aqui em Uberaba, do Jardins. É o condomínio Jardins. Na saída ali daquela rodovia que vai para o Distrito Industrial 2, Filomena Cartafina. É o salão de festas dos Jardins. Então, ó, pegou a referência, eles iam eleger lá a referência da primeira estaca, então eu deixei como referência de marcação a primeira estaca, fez a referência de marcação de primeira estaca, começa a puxar a metragem de uma para outra, e, inclusive, quando estão fora de eixo, você, né, sabe que elas estão fora de eixo, daquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Aqui, uma obra pública, veja que aqui eles já fizeram a numeração na horizontal e letras na vertical. Paciência, cada um faz do jeito que quiser, pelo jeito. Enfim,
E aqui, então, também pelas cotas. Então, você veja que aqui também não foi eleito, como esse projeto é um generalista, isso daqui foi feito pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Isso aqui foi feito para um monte de cidades. Então, eles não sabem o tamanho do terreno, não tinha como eles delimitarem o tamanho do terreno. Então, você elege aonde você quer um dos vértices da construção. A partir desses vértices da construção, você monta o gabarito, que é o vídeo que eu vou passar para vocês, e a partir da montagem do gabarito, você vem correndo as linhas com essas medidas. Por isso que eu estou mostrando para vocês essas medidas. Então, aqui, ó, por exemplo, você elegeu o começo do gabarito aqui, esse ponto A. 1,5 m para lá, 1,5 m para fora, tá? 1,5 m para fora, porque a primeira fundação está aqui, você tem que ter um espaço para você trabalhar no gabarito. Entre 1 e 1,5 m. 1,5 m você gasta mais tábua, mas vale muito a pena. Então, você elegeu o ponto A, você vai pegar a distância que você já sabe que você jogou no gabarito, porque foi você que jogou no gabarito. Então, você pega 1,5 m, por exemplo, se você jogou o gabarito 1,5 m, e sabe que você está nesse eixo pontilhado de A. Então, está no começo do gabarito, você vai jogar 1,89 mais 1,9, você vai ter o eixo dessa estaca. Normalmente, esses pontilhados que vocês estão vendo, na prática, isso vira linha, viu, gente? Isso daqui, ó, é o simbolismo da linha de pedreiro, onde você vai marcar. Então, um projeto feito desse jeito, por isso que eu mostrei esse primeiro de vocês, que não pus as linhas, porque era eu mesmo que ia marcar, e marquei por topógrafo, tá? Eu só acompanhei a marcação, pagamos um topógrafo. Porque hoje, gente, esse negócio de marcar na mão, o projeto estrutural bem feito traz isso na mão. Só que, assim, não precisa, né, gente? Um topógrafo numa obra desse tamanho residencial, cobra um salário mínimo e marca a obra para você. Sem risco de você fugir uma parede fora de prumo. Mas o engenheiro tem que saber marcar. Ele está num lugar que não consegue topógrafo, ele tem que fazer na mão. Mas se você consegue topógrafo, gente, vamos usar a tecnologia, né? Muito bem. Então, aqui estão as linhas. E aí, como cruzar as linhas? Vocês verão nesse exato momento, no vídeo que eu irei apresentar para vossas senhorias. Now. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a fundação de uma casa, do gabarito até a impermeabilização do baldrame. Faremos nossa fundação com essa planta simples, com 3 quartos, uma sala, banheiro, corredor e cozinha. Depois de definido o local da construção, usando uma trena topográfica, vamos tirar as medidas de frente, deixando de 1 metro a 1,20 sobrando de cada lado. Enficaremos 2 pontaletes de madeira, um em cada extremidade, definindo o que será a frente da casa. Tirando a medida da parte do fundo, deixaremos sobrando também de 1 metro a 1,20 e enficaremos mais 2 pontaletes.
usando um fio de nylon para alinhar, enficaremos os demais pontaletes espaçado de 1,50 a 2 metros. Depois dos pontaletes, pregaremos as tábuas de 15 ou 20 centímetros devidamente niveladas, que deverão ficar com altura superior ao nível do baldrame, variando de 0,40 até 1,5 m acima do nível do solo. Nesse exemplo, vamos simular uma altura de 1,5 m, transferindo a marcação posteriormente para o solo. Há também quem defenda seu posicionamento de modo que fique com altura superior aos operários para facilitar o tráfego tanto de pessoas como de equipamento pelo local da obra. Pregaremos 2 pregos na largura de 30 centímetros, que receberá os fios na cor branca, que será a largura das valas, mais 2 pregos na largura de 10 centímetros, correspondendo ao alicerce, representado pelas linhas amarelas, e um verde, que é o eixo para posicionamento das ferragens. Lembrando que as cores aqui usadas é somente para facilitar a compreensão. Você pode usar arame recozido número 18 ou fio de nylon. Confira se a marcação está dentro do esquadro.
Você pode conferir o esquadro usando um fio. Verifique as duas extremidades, tem que ter exatamente a mesma medida. Repita o processo de marcação em cada parede, lembrando sempre de conferir o esquadro. Vamos transferir para o solo a marcação das valas usando um livro de centro. Repita o processo em cada cruzamento dos fios. Use o fio também para fazer a marcação na parte do solo. Depois faça a escavação das valas. Escavaremos as sapatas, lembrando que para solo duro e seco, normalmente se faz com dimensões de 60 por 60 centímetros, com 60 centímetros de profundidade no mínimo, distanciando de 3 em 3 metros, podendo erguer um pavimento extra. Voltamos agora com os fios do baldrame e do eixo da ferragem. Coloque a gaiola feita de vergalhão de 8 ou 10 milímetros e a ferragem do pilar também da mesma espessura. Faça a amarração. Faça o alinhamento da ferragem entre os dois fios amarelos. Despeje o concreto usinado ou feito na obra na proporção de um saco de cimento para cada 4 latas de areia e 5 latas e meia de pedra. Suspenda a gaiola deixando-a no meio do concreto. Depois de seca a sapata, faça o madeiramento até o nível do baldrame.
for feita a fundação num terreno próximo a córregos, rios ou com aterro, terá que descer a sapata até encontrar o solo firme, enchendo previamente o pilar até o nível do baldrame. Encaixe bem a ferragem, deixando sempre bem amarrada. Deixe a armadura dos pilares passando pelo menos 60 cm acima do nível do baldrame. Agora o madeiramento do baldrame com as tábuas já com os reforços laterais para evitar a rachadura e também o empenamento, possibilitando o uso posterior na obra. As madeiras já prontas, colocar reforços laterais e superiores, evitando prejudicar o serviço e o desperdício de material. Conferir sempre a distância de um lado com o outro para verificar se está dentro do tamanho planejado. O madeiramento já pronto, é hora de encher o baldrame. Use o mesmo traço do concreto da sapata. Use um vibrador para evitar as bolhas de ar e melhor distribuir o concreto. Pode também ser usado um pedaço de vergalhão ou a própria colher de pedreiro para distribuir o concreto e tirar as bolhas de ar. Deixe dessa forma o concreto bem nivelado, facilitando na hora de levantar as paredes. Depois de seco, retire as madeiras e guarde para uso posterior em outras etapas da obra. Faça a impermeabilização do baldrame
com emulsão asfáltica nas duas laterais e na parte superior. Faça a montagem da tubulação de esgoto dos banheiros, cozinha e área de serviço e aterre a parte interna do alicerce, onde será feito o piso, e faça a compactação da terra. Gente, eu fechei ia fechar a guia do YouTube, fechei foi a guia da reunião. Bom, por hoje, o que eu proponho a passar para vocês é só, eu realmente achei que a aula ia ser muito ruim, do ponto de vista de ser cansativa, mas muita gente gostou da aula e eu fico satisfeito demais de ler isso, gente. Vocês ganharam minha tarde, tá? Ganhei minha tarde. Professor, coloca esse link aí para a gente. Eu pus, não pus, não? Pus. É que ele fechou. Olha lá, o Cristiano replicou ele para mim. Obrigado, Cristiano. Na hora que eu fechei, eu caí, eu perdi as referências. Valeu. Tá aqui. Valeu. Pessoal, tem dúvidas? Todas. Você quer conversar? Todas eu não consigo responder, mas algumas eu teria prazer. Obrigado, gente. Então, vocês viram as linhas correndo lá? As linhas são aquelas marcações do projeto estrutural, tá? Professor, essa impermeabilização superior não atrapalha o contato na hora de... Não, de jeito nenhum. Não atrapalha, a argamassa adere a ela. Diminui a porosidade, a aderência é um pouco menor, mas de jeito nenhum, não atrapalha não. Esse produto que você usa, de novo, eu não ganho nem um centavo de ninguém para falar de marca, mas você usa o Neutrol, né? Passa o Neutrol, Neutrol, uma demão no sentido horizontal, uma demão no sentido perpendicular e outra, sempre cruzado, tem que ser 4 demãos, uma no sentido, outra na outra, no sentido, outra na outra. Impermeabilizou. O que eu falei aquela hora, gente, é que nem todo mundo gasta com forma como ele fez na lateral da baldrame. Ok, tá tudo bem, pode fazer, não tem nada de errado nisso. Aliás, é muito mais caprichado. Mas o custo da forma, às vezes, se você fizer a cava mais certinha, você gasta menos com a baldrame ficando irregular, que não é problema, ela não fica à vista, e do que você executando a forma, porque a forma é perdida. Essa forma que você faz de baldrame, você vai tirar ela em torta, você usa ela no máximo em 2 pontos. E a baldrame, normalmente, você faz a baldrame com 30, e as vigas de forro 35 e 40. Então, o cara vai ter que emendar nessa forma, o carpinteiro, acaba que você perde, sei lá, 50% disso, 40% disso é perdido. Então, muita gente, e entenda-se por mim, muita gente, usa contra-barranco, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Vocês me deixam muito feliz de saber isso. Pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência. Daqui 15 dias estaremos presentes novamente, juntinhos e misturados aqui. Valeu? Excelente final de semana para todos. Ui, pega leve na discursiva, deixa comigo. Vou pegar leve. Valeu demais, moçada.